Você tem um MacBook mais antiguinho, um iMac talvez, ou quem sabe um Mac Pro, um Mac Mini, e eles não são mais suportados para instalar, seja o Big Sur ou até mesmo agora a versão mais nova, o Monterey. Nesse vídeo eu vou te ajudar a fazer essa instalação de uma maneira relativamente simples e funcional. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. A proposta é justamente essa, de mostrar como utilizar uma ferramenta que vai fazer e vai possibilitar você instalar o macOS nesses dispositivos que não são mais suportados nativamente pela Apple, utilizando de alguns artifícios e alguns softwares da mesma família do OpenCore, que é um time e uma solução aí que desenvolve aplicações e tudo mais para criar a EFI, e termos o famoso Hackintosh existentes aí na comunidade. Então, para esses dispositivos aí que não são mais suportados, basicamente eles são transformados em um Hackintosh para poder fazer, de fato aí a instalação dessas versões do Mac aí que não são mais suportadas. O nome da solução é OpenCore Legacy Patcher. Ela é uma aplicação e uma solução relativamente nova, mas que está sendo bastante adotada pela comunidade, dado a qualidade que existe no OpenCore para a criação dos Hackintoshes e o quanto isso funciona e o quanto profissionais eles são na hora de documentar as soluções, utilizar os softwares, não utilizar imagens de terceiros e não colocar até mesmo a sua integridade de sistema aí à mercê talvez de hackers ou até mesmo falhas de segurança ou qualquer coisa do tipo. E tudo que você vai precisar para isso é de no máximo 2 pendrivers, um com 16 GB para colocar o instalador completo do macOS e um segundo pendrive para poder colocar o OpenCore Legacy Patcher, que é o mais recomendado. Também há como colocar o OpenCore junto do instalador aí do próprio macOS, mas aí já não passa a ser tão recomendado, mas também é funcional. Então, se você tiver apenas um único pendrive de 16 GB ou superior a esse tamanho, também vai funcionar. Então, bora pro vídeo, vamos ver como tudo isso é feito. Então vamos lá. Basicamente, tem esses dois itens que a gente vai precisar. Esse primeiro aqui é um comando que a gente precisa copiar e colar ali no terminal. Então não precisam se preocupar aqui em copiar esse comando inteiro e digitar ele manualmente. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo. E esse aqui é o link para download da aplicação do OpenCore, que vai preparar depois o instalador e o pendrive para a gente fazer, enfim, a instalação no device aí não suportado. Eu vou pegar esse primeiro comando aqui, selecionei tudo, copiei. Vocês vão vir no Launchpad, procurar por terminal, e aqui no terminal basta apenas colar esse comando. Colou, aperta Enter, ele vai pedir a senha do teu próprio usuário, você digita ela, ele vai começar a fazer alguns downloads, e notem que todos os arquivos são provenientes do domínio apple.com, ou seja, são todos arquivos aí genuínos e diretamente dos servidores da Apple, inclusive são os mesmos arquivos que são utilizados para fazer a instalação, seja aí no teu Mac genuíno não suportado, ou até mesmo em um Mac genuíno suportado, ou Hackintosh. Quando a gente faz a instalação aí de Hackintoshes, a gente chama de Vanilla. São tipos aí de Hackintosh, são 100% entre aspas aí, sem alteração em código do sistema operacional. Após ele baixar todos esses catálogos, esses arquivos aqui e tudo mais, ele vai apresentar esta lista com todos os produtos que você pode baixar, e notem que tem várias versões do mesmo sistema operacional. Como por exemplo, tem aqui o Catalina, tem o Catalina aqui novamente, tem outro Catalina aqui, mas isso é de acordo com a data que ele foi liberado, também com a versão específica. Então, por exemplo, dentro aqui do Catalina, que ele é a versão 10.15, a gente tem o final .5, .4, a gente tem o final .3 e assim por diante. Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar o Big Sur, que é a última versão que saiu, tirando o Monterey, a versão 11.6.1. Mas o procedimento vai ser idêntico para todas essas versões aqui, caso você queira baixar, seja o Big Sur ou até mesmo aí o próprio Monterey. Então, nesse exemplo aqui que está selecionado, é o item 6, basta digitar 6 aqui embaixo, pressionar Enter. Ele vai começar a baixar uma quantidade aí de arquivos, e aqui ele vai baixar aproximadamente aí uns 12, 13 GB, independente se é o Big Sur ou até mesmo se é o Monterey, porque eles têm a quantidade de arquivos ali e tamanho bem semelhantes. Então vai depender muito da sua internet, tempo para fazer o download disso aqui tudo, e assim que ele baixar, ele vai disponibilizar para a gente todos os arquivos, e eu vou mostrar para vocês como utilizar eles. Enquanto os arquivos são baixados, eu vou minimizar aqui, vocês vão acessar esse endereço aqui que é o repositório do GitHub, onde tem o OpenCore Legacy Patcher. Vou abrir aqui o navegador, pegar
pegar esse endereço aqui. Ele vai ter todas as versões listadas aqui, então dependendo de quando você visualizar esse vídeo, pode ser a versão 0.31, que é a última versão nesse momento, ou pode ser outras versões mais novas aí, dependendo de quando você assiste o vídeo. O mais recomendado aqui, na hora de você baixar os arquivos, é você utilizar esse pacote aqui offline. Ele também tem esse GUI, que é uma opção gráfica assim da aplicação para a gente mexer, que às vezes ela acaba dando algum tipo de problema, e eu mesmo sempre acabo utilizando essa opção aqui offline, porque ele não vai precisar nada de internet, tanto que o pacote é um pouco maior. E esse TUI é porque é uma aplicação desenvolvida em terminal, que é justamente esse cara aqui. Então eu vou pegar essa opção offline, basta baixar ele é 500 e poucos megas, aí não tem segredo, é só aguardar, fazer o download completo do arquivo. Aí após ele baixado, a gente pode vir aqui no editor de downloads, descompactar ele, e a gente vai precisar usar esse OpenCorePatcher.app. Para facilitar, eu vou deixar ele até aqui na área de trabalho. Por enquanto eu não vou abrir ele, eu vou aguardar fazer o processo de download aqui e preparar o arquivo de instalação. Como ele ainda está sendo feito, eu vou pegar o pendrive, vou plugar aqui na máquina. Assim que o pendrive é plugado, ele aparece aqui pra gente na área de trabalho, e a gente precisa formatar ele em um método específico. Para isso vocês vêm aqui no Launchpad, vão digitar Disk Utility, que é esse software aqui da própria Apple. Com ele aberto, vocês vêm nessa opção aqui de View e cliquem em Show All Devices. Por padrão, ele vem marcado apenas Show Only Volumes. Aí acaba não servindo muito para esse propósito aqui. A gente tem que vir sempre na opção de View e marcar Show All Devices. Aqui nessa lista, nesse menu do lado esquerdo, a gente tem que pegar e procurar qual é o pendrive. Nesse meu caso aqui, ele é categorizado, né, como external, e é esse pendrive chamado ADATA USB. Com o pendrive selecionado, vocês têm que selecionar ele e não a partição que tem abaixo dele. Vocês vão selecionar sempre o item de cima principal do pendrive. Depois vem aqui em Erase e vai perguntar qual é o nome, o formato e o esquema. O nome não tem importância, então eu vou colocar aqui, por exemplo, temp. O formato vocês precisam obrigatoriamente deixar nesse macOS Extended Journal. Às vezes ele pode vir pré-marcado como APFS, e aqui no esquema a gente tem que deixar como GUID Partition Map. Muitas vezes quando vai formatar o pendrive, dependendo de como ele já está pré-formatado, ele já vem aqui o GUID Partition Map, e no formato ele vai deixar automaticamente a PFS. Mas aí basta clicar e selecionar o macOS Extended, entre parênteses, esse Journal. Selecionado, preenchido esses 3 itens aqui exatamente dessa maneira, clique em Erase, ele vai apagar ali o teu pendrive, só certifica que você pode formatar esse pendrive, que não tem, né, arquivo importante. Se tiver, faz backup antes e precisa, enfim, né, ser formatado. Após ele concluir, ele vai aparecer essa mensagem, né, que foi completada, e esse sinalzinho de verde, basta, né, clicar em Done, e daí tá finalizada essa parte aqui do pendrive sobre a formatação. E vem aqui em cima em Disk Utility e faz o kit dele. Enquanto isso, eu vou voltar aqui pro terminal. Notem que ele já deu a informação que foi criado, o arquivo já está pronto para ser utilizado. Então esse procedimento aqui, ele pode demorar um pouco, e às vezes demorar até mesmo bastante, mas tem que aparecer, enfim, nessa imagem que foi criada. Após isso, a gente pode vir aqui em terminal e fazer o kit dele também. Aonde que fica esse arquivo? Vocês vão clicar aqui no Finder, ele vai abrir, né, o Finder para vocês. Ele vai ficar dentro do teu usuário, depois em macOS Installer. Abre ele, aqui dentro vai ter justamente o arquivo .dmg, que é o arquivo que a gente precisa. Basta pegar ele, clicar 2 vezes, e ele vai montar automaticamente pra gente. Pra gente preparar o pendrive com o instalador, né, original aqui do macOS Big Sur ou do Monterey, enfim, a versão que você tiver, né, baixando, para você criar então um pendrive agora da maneira certa e bootável e tudo mais, o que a gente vai fazer? Vai fechar essa janela aqui, vou abrir novamente o terminal, vocês vão digitar sudo espaço, vão voltar aqui na janela, clica com o botão direito sobre esse install macOS Big Sur.app, ou se você estiver utilizando o Monterey, vai aparecer na install macOS Monterey, clica com o botão direito, clica em Show Package Contents, vai abrir outra janela, você vem aqui dentro de Contents, depois dentro de Resources. Aqui dentro de Resources, a gente precisa utilizar esse aplicativo, o Create Install Media. Vocês vão pegar ele e simplesmente arrastar aqui para dentro do terminal. Ele já vai preencher automaticamente todo o caminho até o arquivo, aí facilita para você não precisar ficar digitando todo esse caminho, né, enfim, aqui no terminal. Aí com ele aqui, vocês vão completar com menos, palavra volume, notem que a palavra volume está junto do menos, depois um espaço. Vocês vão pegar a unidade do pendrive que vocês formataram e vão fazer o mesmo esquema, simplesmente pega e arrasta aqui para dentro do terminal. Ele já preenche, colocar o certinho onde está o pendrive e tudo mais, depois preenche com menos no interaction. Esse no interaction é para ele realmente não ter interação nenhuma com vocês, ele não vai ficar perguntando se quer realmente criar esse instalador, se você quer realmente formatar o pendrive e tudo mais. Aí feito isso, basta pressionar Enter, ele vai pedir a senha do teu usuário por conta e ter a palavra sudo ali no começo. Essa palavra sudo, para você compreender,
é porque esse comando aqui ele é um comando administrativo e ele precisa ter um privilégio um pouco mais elevado para poder executar. Aí a gente coloca, né, a palavra sudo na frente e quando a gente utiliza ela, ele acaba pedindo a senha do nosso usuário. Basta digitar ela, notem que não vai aparecer nada aqui, ele vai ficar, enfim, sem mover, sem nada. Pode digitar, pressiona Enter. Se a senha estiver correta, ele vai começar a fazer o processo de criação do pendrive e esse processo aqui, ele pode sim demorar às vezes coisas de 5, 10, 15 minutos e em alguns casos, dependendo ali do pendrive, dependendo da porta USB que você está utilizando, ele pode demorar até mesmo 1 hora e meia, vai depender muito do teu dispositivo. De qualquer forma, aqui é somente aguardar, assim que ele finalizar, ele vai falar que foi finalizado e vai voltar aqui para o prompt de comando. Notem também que no decorrer do processo, ele vai sinalizando aqui no terminal o que ele está fazendo. Ele fez o processo de apagar novamente ali o pendrive e tudo mais. Inclusive ele renomeia o nome do pendrive para esse nome aqui, Install macOS Big Sur, ou vai depender, né, enfim, da versão que você estiver utilizando para criar o pendrive. E depois ele vai começar a copiar os arquivos para o disco, que ele também vai mostrar o percentual aqui de acordo com o que ele vai avançando. Depois ele dá mais algumas mensagens ali, fala que foi completado com sucesso. E passado aí mais ou menos acho que uns 30, 35 minutos ele concluiu com a criação do pendrive. Nesse caso aqui ele colocou um 1 no final porque estava com a outra unidade montada aqui e ela tem o mesmo nome, que é justamente aquele ponto DMG que a gente acabou abrindo para poder chegar até o Create Install Media aqui. De qualquer forma, isso que não deve influenciar. Vou fechar essa janela, você pode fechar também o terminal. E agora, para não gerar confusão aqui, eu vou acabar ejetando os dois. E um é o DMG e um é o pendrive. Inclusive, não tá nem deixando, mas eu vou clicar em Force Eject e ele consegue fazer o eject do pendrive. Após fazer então o eject do pendrive, vou reconectar ele novamente na máquina para ele aparecer e daí a gente conseguir utilizar aqui o OpenCore Patcher. Pendrive já conectado, ele já apareceu aqui, ele já está preparado com o instalador, inclusive esse pendrive aqui, se você quiser utilizar para fazer a instalação em Macs que são, né, nativamente suportados, você pode utilizar esse pendrive aqui do jeito que está. Caso contrário, a gente vai abrir o OpenCore Patcher. Se ele aparecer essa mensagem aqui para vocês, vocês podem confirmar em OK, clica com o botão direito em cima do OpenCore Patcher, pressiona a tecla Option e mantém ela pressionada. Notem que inclusive muda aqui alguns itens do menu e com ela pressionada clica em Open novamente. Ele vai aparecer essa outra mensagem e a gente confirma clicando em Open aqui, ele vai abrir, enfim, a aplicação aqui dentro do terminal. Aí após abrir ela, e nesse meu caso aqui eu estou utilizando ela dentro de um Hackintosh e não dentro de um Mac aí não suportado. Caso você já esteja utilizando ela em cima do Mac suportado, o procedimento é mais simples, porque a gente tem que fazer somente a opção 1, que é instalar o OpenCore na unidade de USB. Caso você esteja utilizando um outro computador, que é igual a esse meu caso aqui, eu tenho que informar qual que é o modelo, que é a opção 3. Então, para isso, eu digitaria a opção 3 e ele vai perguntar qual é o nome do modelo. Esse nome do modelo, a gente pode vir aqui no ícone da maçã, clicar no About, vem aqui no System Report, e é claro, esse procedimento aqui de pegar o modelo, você tem que fazer dentro lá do dispositivo Apple que não é suportado. Aí você vem nessa segunda opção aqui, identificador de modelo, você pega esse cara aqui. Ele vai ter, por exemplo, como MacBook Pro 5,2, MacBook Pro 5,3 e assim por diante. Aí para você verificar qual que é o modelo exato do dispositivo onde você vai fazer a instalação, basta digitar ele aqui. Eu vou colocar aqui então MacBook Pro e nesse exemplo eu vou colocar 5,3. Então você tem que colocar exatamente qual é o seu modelo, porque senão ele vai gerar os arquivos incorretamente e não vai funcionar aí no seu dispositivo Apple. Aí feito isso aqui, pressiona Enter. Notem que ele vai aparecer aqui em cima que o modelo selecionado é o modelo que você digitou, ou se você estiver abrindo essa aplicação já em um Mac não suportado, ele vai aparecer aqui em cima já exatamente qual é o modelo corretamente, porque ele já pega automaticamente. Mas se você quiser verificar, basta vir na maçã, no About This Mac e vir aqui no System Report e verificar se está tudo certinho ali, o modelo que ele já autodetectou. E depois disso, basta fazer o build do OpenCore e depois fazer a instalação. Então nesse caso, eu vou escolher a opção 1, ele vai baixar os pacotes para esse modelo aí que eu selecionei. Depois de baixar, pressiona Enter, já vai ter feito, né, o processo de build e depois basta a gente fazer a instalação, que é a opção 2. Se ele aparecer essa mensagem, pode clicar em OK e ele vai perguntar qual é, de fato, o dispositivo. Aqui vocês têm que informar o pendrive, então nesse meu caso aqui é esse Disk 3 USB Flash Drive, e basta digitar o número 3, pressionar Enter, aí ele pode dar essa mensagem que pode estar faltando alguma partição, mas aí ele acaba automaticamente selecionando ali a partição EFI, que é a partição que a gente tem que selecionar, basta confirmar com a opção 1
e pressionar Enter. Ele vai pedir a senha do teu usuário e notem que aqui eu estou utilizando exatamente o mesmo pendrive que eu utilizei para fazer, né, o instalador ali do macOS. Então ele vai aparecer aquelas mensagens ali da EFI, mas caso contrário você pode utilizar aí um pendrive com 1 GB, 2 GB, formatado em FAT32, só que daí nesse caso você precisaria, enfim, né, utilizar 2 pendrives. Aí nesse meu caso eu acabei utilizando apenas um pendrive que tem, né, o instalador, e agora ele colocou junto o OpenCore Patcher. Ele dá essas mensagens, basta pressionar Enter e o pendrive ele está praticamente pronto. A gente pode utilizar a opção Q para fechar, ele vai encerrar a aplicação. Vocês vão pegar o pendrive, vão plugar lá na máquina que vocês vão fazer o processo de instalação, e quando vocês forem ligar essa máquina, vocês vão ficar segurando a tecla Option do teclado. Ele vai abrir um menu muito semelhante a esse aqui, onde vai aparecer justamente o install do macOS, vai aparecer o teu HD onde você já tem, enfim, o teu macOS instalado, e vai aparecer esse item aqui, EFI Boot. É ele que vocês têm que selecionar, e após abrir ele, ele muda para uma tela semelhante a essa aqui, em que ele vai ter a reapresentar o HD que já tem o teu macOS instalado, e daí por fim então a opção da instalação do macOS. Nessa tela aqui anterior, o que eu sugiro para vocês fazerem antes de selecionar? Vocês vão vir até a unidade do EFI Boot e vão pressionar a tecla Ctrl e manter ela segurada. Essa flechinha aqui ela tende a mudar, colocar uma flechinha circular, e aí vocês pressionam Enter para entrar então nesse menu. Isso aí vai fazer com que automaticamente quando você ligue o teu macOS, ele automaticamente já abra o EFI Boot, já vai automaticamente ali pro pendrive e carrega depois o processo de instalação, porque enquanto ele faz a instalação, ele vai reinicializar ali o teu Mac 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for necessário. Aí beleza, você vai concluir o processo de instalação do teu MacBook, do teu Mac Mini, enfim, do teu dispositivo Apple que não era suportado, e quando chegar novamente aí na área de trabalho, você vai baixar de novo o OpenCore Patcher para poder fazer um ajuste e possibilitar você ligar essa máquina sem utilizar o pendrive. Aí basta você reabrir a aplicação, lembrando que se ela não abrir de primeira, basta clicar com o botão direito, segurar a tecla Option e clicar em Open. Após ela aberta, ela já vai identificar automaticamente aqui o modelo do teu notebook, ou enfim, do teu equipamento, mas caso contrário, você dá sempre ali uma confirmada e depois seleciona a opção 1 novamente, só que ao contrário de você selecionar o pendrive para fazer, né, a instalação, vai selecionar o teu disco interno, ele vai fazer ali o procedimento de montar a EFI, colocar os arquivos lá dentro. Você pode remover, enfim, o teu pendrive e vai ter tudo aí instalado. Você vai poder ligar e desligar teu notebook sem utilizar o pendrive mais para ligar ele, e aí não tem mais muito segredo, é só utilizar o equipamento. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero saber, funcionou? Não funcionou? Explodiu o seu dispositivo Apple? Não explodiu? Tá tudo funcionando? Ficou alguma coisa sem funcionar? É claro que se você pegar aí um MacBook, por exemplo, de 2009 e quiser instalar o Monterey ou até mesmo, né, o Big Sur, a gente há de compreender que o negócio é bem antigo para um sistema bem novo e talvez não fique aquela coisa tão fluida ou tão rápida quanto deve ser com os equipamentos mais novos. Porém, entretanto, se você tiver equipamentos aí, por exemplo, 2013, 2014 e que às vezes já perderam, né, o suporte a esses novos sistemas operacionais, principalmente aí o Monterey, esses dispositivos aí acabam funcionando e até relativamente muito bem com essas versões aí mais novas do macOS. Outro ponto importante, caso você não tenha conseguido utilizar aquele software para fazer o download do instalador do macOS para criar então, o pendrive, você pode utilizar outros softwares como o Gibi macOS ou até mesmo alguma outra solução que eu vou deixar ali na descrição desse vídeo para caso você não consiga, enfim, ter utilizado aí esse outro software que foi demonstrado ali no início do vídeo. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!